Você já passou por uma situação onde descobriu que as pessoas que você mais ama podem ser as que mais te decepcionam nos momentos mais difíceis da sua vida? Eu achava que conhecia minha família. Até o dia em que meu filho de apenas 8 anos foi parar na UTI em estado crítico, enquanto eu estava no hospital, desesperada, orando para que meu pequeno abrisse os olhos. Minha própria mãe estava do outro lado da cidade, preocupada com uma única coisa: se a festa de aniversário da minha irmã seria cancelada ou não. Sim, você ouviu certo. Enquanto meu filho lutava pela vida, conectado a tubos e aparelhos, minha mãe estava mais preocupada com decoração, bolo e convidados. Se você está assistindo este vídeo, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque esta história vai te mostrar até onde o egoísmo familiar pode chegar. E como descobrir quem realmente importa quando tudo desmorona. O que aconteceu naquele hospital mudou para sempre a forma como vejo minha família. E quando você descobrir o que minha mãe fez enquanto eu velava meu filho inconsciente, tenho certeza de que ficará tão chocado quanto eu fiquei. Porque o que ela disse para mim no corredor daquele hospital, na frente de médicos e enfermeiros, foi algo que jamais imaginei ouvir da boca da mulher que me deu à luz. Mas antes de chegar a esse momento devastador, preciso contar como tudo começou. Era uma terça-feira comum de março. Lembro-me perfeitamente porque estava organizando os últimos detalhes para a festa de aniversário da minha irmã Carla, que o completaria 35 anos no sábado seguinte. Minha mãe, Dona Helena, havia ligado 3 vezes só naquela manhã para discutir se deveríamos contratar um DJ ou se a playlist do Spotify seria suficiente. Questões que na época pareciam importantes. Meu filho Gabriel havia saído para a escola, como sempre, com sua mochila do Home Moranha e aquele sorriso que iluminava minha manhã. Ele estava animado porque naquele dia teria educação física, sua matéria favorita. Mãe, hoje vou mostrar para o professor como jogo futebol, disse ele, dando-me um beijo na bochecha antes de correr para o ponto de ônibus. Eu estava no trabalho, revisando relatórios, quando meu celular tocou às 14h37. Era um número que eu não conhecia. Normalmente, não atendo ligações de números desconhecidos, mas algo me fez atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina, profissional, mas carregada de urgência. Senhora Ana, aqui é do Hospital São Lucas. Precisa vir imediatamente. Seu filho Gabriel sofreu um acidente. O mundo parou. Literalmente. Senti como se o chão tivesse desaparecido, debaixo dos meus pés. Que tipo de acidente? Ele está bem? O que aconteceu? As perguntas saíam da minha boca, em desespero, mas a enfermeira apenas repetia: Senhora, por favor, venha o mais rápido possível. O médico explicará tudo quando a senhora chegar. Larguei tudo no escritório. Nem desliguei o computador. Nem avisei meu chefe. Simplesmente peguei a bolsa e corri. No caminho para o hospital, tentei ligar para minha mãe, mas ela não atendia. Liguei para minha irmã Carla, que estava no salão fazendo as unhas para algum evento. Ana, não posso falar agora. Estou no meio do procedimento. Depois, te ligo, disse ela, desligando antes que eu pudesse explicar. O trânsito nunca havia parecido tão lento. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. Eu rezava, barganhava com Deus. Prometia qualquer coisa em troca da vida do meu filho. Gabriel era tudo. Paramim. Desde que seu pai nos abandonou quando ele tinha apenas 3 anos, éramos só nós dois contra o mundo. Ele era minha razão de viver, minha alegria, meu propósito. Quando finalmente cheguei ao hospital, corri para a recepção. Meu filho, Gabriel Santos, ele teve um acidente. A recepcionista me direcionou para o 2º andar, setor de emergência. Subi as escadas correndo, porque esperar o elevador seria impossível. Meu coração batia tão forte que eu achava que todos podiam ouvir. No 2º andar, uma médica me esperava. Doutora Fernanda, segundo o crachá. Ela tinha aquela expressão que médicos fazem quando precisam dar notícias difíceis. Senhora Ana, seu filho foi atropelado na saída da escola. Ele estava atravessando a rua quando um carro em alta velocidade. Não conseguia ouvir o resto. Minhas pernas fraquejaram e precisei me apoiar na parede. Como ele está? Posso vê-lo? Perguntei, lutando para manter a consciência. Ele está na UTI. Sofreu traumatismo craniano grave e está em coma induzido. Os próximos dias serão cruciais. A médica continuou explicando sobre procedimentos, exames, mas eu só conseguia pensar em uma coisa: meu menino estava lutando pela vida.
quando finalmente me levaram para vê-lo. O que vi me destruiu completamente. Gabriel, meu pequeno guerreiro, estava conectado a diversos aparelhos, tubos, fios, monitores que bipavam constantemente. Seu rostinho, normalmente corado e cheio de vida, estava pálido e inchado. Segurei sua mãozinha, que parecia tão pequena e frágil, e sussurrei: "Mamãe está aqui, meu amor. Você vai ficar bem." Foi nesse momento que meu celular tocou. Era minha mãe. Com lágrimas nos olhos, atendi esperando encontrar conforto, apoio, alguém que compartilhasse minha dor. Mas o que ouvi do outro lado da linha me deixou sem palavras. "Ana, querida, soube do acidente. Que situação terrível. Mas me diz uma coisa, isso vai afetar a festa da Carla no sábado?" Fiquei em silêncio por alguns segundos, achando que havia entendido errado. Mas minha mãe continuou: "É que já mandamos os convites, encomendamos o bolo, e você sabe como sua irmã fica quando as coisas não saem como planejado." Não consegui responder. Simplesmente desliguei o telefone e olhei para meu filho inconsciente. Naquele momento, percebi que a batalha que eu teria que enfrentar não seria apenas pela vida de Gabriel, mas também contra pessoas que eu jamais imaginei que pudessem ser tão cruéis. E o pior ainda estava por vir, depois de desligar o telefone. Na cara da minha mãe, fiquei ali parada ao lado da cama de Gabriel, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Será que ela realmente havia perguntado sobre a festa enquanto meu filho estava em coma? Pensei que talvez fosse o choque, que ela não havia entendido a gravidade da situação, mas no fundo uma parte de mim já sabia que não era isso. Dr. Ricardo, o neurocirurgião responsável pelo caso, entrou no quarto com uma expressão séria. "Senhora Ana, preciso falar com a senhora sobre o estado do Gabriel." Meu coração disparou. Ele sofreu um hematoma subdural extenso. Precisamos operar nas próximas horas para aliviar a pressão no cérebro. É um procedimento delicado, mas é nossa única opção. Doutor, ele vai ficar bem. Ele vai sobreviver? Minha voz saía trêmula. Mal conseguia formar as palavras. Vou ser honesto com a senhora. É uma cirurgia de alto risco. Gabriel é uma criança forte. Isso trabalha a favor dele, mas não posso garantir nada. Precisamos de sua autorização para proceder. Assinei os papéis com mãos tremendo. Como uma mãe pode assinar um documento que pode determinar a vida ou morte do próprio filho? Enquanto Gabriel era levado para o centro cirúrgico, liguei novamente para minha família. Precisava de apoio, de alguém que estivesse ali comigo naquele momento desesperador. Minha irmã Carla finalmente atendeu. "Ana, que drama é esse? Mamãe disse que Gabriel se machucou. Mas não pode ser tão grave assim. Criança se machuca toda hora." Respirei fundo antes de responder. "Carla, ele foi atropelado. Está em coma. Vai fazer uma cirurgia no cérebro agora. Por favor, venham para o hospital." Do outro lado da linha, ouvi um suspiro de impaciência. "Ana, você sempre foi dramática. Tenho certeza de que ele vai ficar bem. Mas olha, não posso ir agora porque estou resolvendo os últimos detalhes da minha festa. Você sabe como é importante para mim. Depois eu passo aí, tá bom?" Não acreditei no que estava ouvindo. "Carla, meu filho pode morrer. Como você pode falar de festa agora?" Ela ficou irritada. "Não precisa exagerar, Ana. E outra coisa. Espero que isso não estrague meu aniversário. Já tá tudo organizado. Não posso cancelar agora." Desliguei o telefone e me senti completamente sozinha. Ali estava eu, no corredor de um hospital, enquanto meu filho de 8 anos passava por uma cirurgia que poderia salvá-lo, ou não queria nem pensar na outra possibilidade. E minha família estava preocupada com festa. Tentei ligar para alguns amigos, mas era meio da tarde, e todos estavam trabalhando. Mandei mensagens no grupo da família explicando a situação, pedindo orações, pedindo que alguém viesse me fazer. As respostas foram devastadoras. "Que pena, Ana. Vamos orar por vocês. Força, prima. Espero que ele fique bem." Palavras vazias. Ninguém se ofereceu para vir. 2 horas se passaram. 2 horas que pareceram 2 décadas. E eu caminhava de um lado para o outro no corredor, observando cada movimento dos médicos, tentando decifrar suas expressões. Outras famílias estavam ali também, vivendo seus próprios dramas, mas pelo menos elas não estavam sozinhas. Foi quando vi minha mãe chegando. Por um momento, senti alívio. Finalmente alguém da família havia vindo me apoiar. Ela se aproximou com passos apressados, e eu corri para abraçá-la. Mas quando a abracei, ela se afastou rapidamente. "Ana, como ele está? Já saiu da cirurgia?" perguntou, olhando ao redor como se estivesse com pressa.
Ainda não, mãe. Já faz 2 horas. Estou morrendo de medo. Esperava que ela me consolasse, que me dissesse que tudo ficaria bem, que ficaria ali comigo até Gabriel sair da cirurgia. Mas o que ela disse me deixou sem chão. Olha, querida, eu vim aqui para ver como estão as coisas, mas não posso ficar muito tempo. Preciso ir ao buffet e acertar os últimos detalhes da festa da Carla. Você entende, né? Já está tudo pago. Não posso deixar para a última hora. Olhei para ela sem conseguir acreditar. Mãe, seu neto está passando por uma cirurgia no cérebro. Ele pode morrer. Como você pode pensar em festa agora? Ela suspirou, como se eu estivesse sendo inconveniente. Ana, você sempre foi exagerada. Gabriel é forte. Vai ficar bem. Mas a vida não pode parar por causa disso. Sua irmã só faz aniversário uma vez por ano. Uma vez por ano. E meu filho, Sayal Morer, não vai fazer aniversário nunca mais. Minha voz ecoou pelo corredor, chamando a atenção de outros familiares e funcionários do hospital. Minha mãe ficou constrangida. Não precisa fazer escândalo, Ana. Você está sendo dramática. Naquele momento, Dr. Ricardo apareceu no corredor. Meu coração parou. Ele vinha em nossa direção com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era boa ou má notícia? Minha mãe imediatamente se posicionou ao meu lado, como se tivesse estado ali o tempo todo me apoiando. Senhora Ana, disse o médico, parando na nossa frente. A cirurgia foi... Ele fez uma pausa que durou uma eternidade. Conseguimos remover o hematoma, mas Gabriel ainda não acordou. Os próximos dias serão decisivos. Ele está sendo levado para a unidade de terapia intensiva. Senti minhas pernas fraquejarem novamente. Doutor, ele vai acordar? Vai ficar bem? Dr. Ricardo colocou a mão no meu ombro. Fizemos tudo o que podíamos. Agora é uma questão de tempo e de como o cérebro dele vai responder. Precisa, Teref. Quando o médico se afastou, minha mãe olhou para o relógio. Bom, pelo menos a cirurgia acabou. Agora é só esperar. Olha, Ana, eu realmente preciso ir. O buffet fecha às 18 horas, e ainda tenho que escolher as flores. Ela me deu um beijinho no rosto, como se estivesse saindo de um almoço casual, e se dirigiu para o elevador. Fiquei ali, sozinha, novamente vendo minha mãe ir embora enquanto meu filho lutava pela vida a poucos metros de distância, mas o que ela fez antes de entrar no elevador foi o que realmente me destruiu. Ela se virou e disse, alto o suficiente para que outras pessoas ouvissem. Ana, por favor, não deixe esse drama afetar a festa da sua irmã. Você sabe como ela fica estressada. As portas do elevador se fecharam, e eu fiquei ali, humilhada na frente de estranhos, percebendo que estava completamente sozinha na luta mais importante da minha vida. Mas o que eu não sabia era que isso era apenas o começo. O que descobriria nos próximos dias sobre minha família me faria questionar tudo que eu acreditava sobre amor, lealdade e sangue. Depois que minha mãe foi embora, me senti como se estivesse flutuando em um pesadelo. Caminhei até a unidade de terapia intensiva pediátrica, onde Gabriel havia sido transferido após a cirurgia. O ambiente era intimidador, luzes fluorescentes, o som constante de monitores, enfermeiros indo e vindo com expressões sérias. Era um mundo onde a vida e a morte dançavam uma valsa delicada. A enfermeira-chefe, Sônia, uma mulher de uns 50 anos com olhos gentis, me explicou as regras de visitação. Apenas 2 visitantes por vez, e só por 15 minutos a cada 2 horas. Sei que é difícil, mas precisamos manter o ambiente controlado para a recuperação das crianças. Quando finalmente pude entrar no quarto, o que vi me partiu o coração. Novamente, Gabriel estava ainda mais pálido, com um curativo grande na cabeça e mais tubos do que antes. O ventilador mecânico fazia um som ritmado que se tornaria a trilha sonora dos próximos dias da minha vida. Sentei na cadeira, ao lado da cama, e segurei sua mãozinha. Meu amor, mamãe está aqui, sussurrei. Você precisa ser forte, como sempre foi. Lembra quando você me disse que ia ser meu herói quando crescesse? Agora preciso que seja herói de você mesmo. Lágrimas caíam no lençol hospitalar enquanto eu falava com ele, esperando algum sinal, qualquer movimento que indicasse que ele me ouvia. Dr. Ricardo entrou no quarto para verificar os sinais vitais. Como ele está, doutor? Perguntei, ansiosa por qualquer informação. Os sinais estão estáveis, que é um bom sinal, mas ainda é muito cedo para saber como será a recuperação. O cérebro é um órgão complexo, e cada caso é único. Doutor, ele vai voltar a ser o mesmo menino de antes? A pergunta que eu mais temia fazer finalmente saiu. Dr. Ricardo suspirou. Senhora Ana,
Vou ser honesto. Cranianos graves podem ter sequelas. Pode afetar a memória, a coordenação motora, a fala, mas também já vi crianças se recuperarem completamente. Precisamos aguardar ele acordar para fazer uma avaliação mais precisa. Meu mundo desabou um pouco mais. A possibilidade de Gabriel não ser mais o mesmo menino alegre e esperto que conhecia era devastadora, mas eu tinha que ter esperança. Era tudo que me restava. Quando saí do quarto após os 15 minutos permitidos, meu celular estava cheio de mensagens. Pensei que finalmente minha família havia entendido a gravidade da situação e estava me apoiando. Mas quando li as mensagens, a realidade foi ainda mais cruel. Carla havia mandado: Ana, falei com a mamãe. Que bom que a cirurgia deu certo. Agora que o pior passou, podemos focar na minha festa. Preciso que você me ajude com a decoração amanhã. Reli a mensagem 3 vezes, achando que havia entendido errado. Minha mãe havia mandado: Querida, como Gabriel está melhor agora, preciso que você vá comigo ao buffet amanhã de manhã. Eles querem mudar o cardápio, e você tem bom gosto para essas coisas. Melhor? Meu filho estava em coma. Meu tio João, irmão da minha mãe, mandou: Ana, soube do acidente. Espero que Gabriel fique bem logo. Mas me diz uma coisa: a festa da Carla vai ser mantida mesmo? Já comprei roupa nova e estava animado. Até minha prima Letícia, que sempre foi próxima de mim, mandou: Prima, que susto! Mas graças a Deus já operou e está tudo bem. Não vejo a hora da festa. Vai ser incrível. Eu não conseguia acreditar. Era como se vivessem em uma realidade paralela, onde meu filho não estava lutando pela vida. Para eles, a cirurgia ter terminado significava que tudo estava resolvido, que Gabriel estava bem e que agora podiam voltar a se preocupar com coisas importantes como festa. Respondi no grupo da família: Gabriel está em coma. Não sabemos se vai acordar, se vai ter sequelas, se vai voltar a ser o mesmo. Como vocês podem falar de festa? A resposta da minha mãe veio rapidamente: Ana, não seja pessimista. Deus não vai permitir que nada aconteça com Gabriel. Agora, pare de drama e vamos focar nas coisas boas da vida. Bloqueei o grupo e guardei o celular. Não tinha forças para lidar com a insensibilidade da minha família naquele momento. Voltei para a sala de espera da unidade de terapia intensiva, onde passei a noite toda. A cada 2 horas, entrava para ver Gabriel, conversava com ele, cantava as músicas que ele gostava, contava histórias. Durante a madrugada, conheci outras famílias que estavam vivendo situações similares. Dona Maria, cujo neto de 6 anos havia caído de uma árvore. Seu Carlos, cujo filho adolescente havia sofrido um acidente de moto. Todos estavam ali, unidos pela dor e pela esperança. Eles me acolheram como família, ofereceram café, dividiram lanches, me deram o apoio que minha própria família negava. É assim mesmo, disse Dona Maria, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso triste. Nos momentos difíceis, descobrimos quem realmente se importa conosco. Às vezes, estranhos se tornam família, e família se torna estranha. Na manhã seguinte, Dr. Ricardo veio com novidades. Gabriel teve uma noite estável. Vamos a reduzir gradualmente a sedação para ver se ele responde. É um processo lento. Pode levar dias. Era a primeira notícia minimamente positiva que eu recebia quando entrei para ver Gabriel naquela manhã. Segurei sua mão e disse: Meu amor, o médico disse que você pode começar a acordar. Mamãe está aqui esperando você abrir esses olhinhos. Por um momento, achei que senti seus dedos se moverem levemente, mas a enfermeira disse que podia ser apenas um reflexo. Foi quando meu celular tocou. Era Carla. Atendi esperando que ela tivesse vindo ao hospital me apoiar. Ana, onde você está? Tô te esperando no buffet há 1 hora. Mamãe disse que você viria me ajudar com os preparativos. Carla, estou no hospital com Gabriel. Ele ainda está em coma. Como você pode achar que eu deixaria meu filho para ir cuidar de festa? Ela suspirou irritada. Ana, você está sendo egoísta. Gabriel está bem. Já operou. Agora precisa pensar na família também. Minha festa é importante, egoísta? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Meu filho está em coma, e eu sou egoísta por não querer cuidar da sua festa? Carla desligou na minha cara. Olhei para Gabriel, tão pequeno e frágil naquela cama, e tomei uma decisão que mudaria tudo. Não importava o que minha família pensasse ou dissesse. Meu lugar era ali, ao lado do meu filho,
e nada nem ninguém me tiraria dali. Mas o que eu não sabia era que minha família estava apenas começando a mostrar a sua verdadeira face. E o que aconteceria nas próximas horas me faria questionar se realmente conhecia as pessoas que dividiram a vida comigo. No segundo dia de internação de Gabriel, algo inesperado aconteceu. Minha família finalmente decidiu aparecer no hospital, mas não pelos motivos que eu esperava. Era quinta-feira, 2 dias antes da festa de Carla, e aparentemente eles haviam decidido que era hora de uma reunião familiar para resolver a situação. Eu estava na sala de espera da UTI, tomando o terceiro café do dia e conversando com Dona Maria sobre a melhora do neto dela, quando vi minha mãe, Carla, meu tio, João, e minha prima Letícia saindo do elevador. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Talvez eles tivessem finalmente entendido a gravidade da situação e vieram me apoiar. Ana, gritou Carla, caminhando em minha direção com os braços abertos. Como você está, irmã? Estávamos morrendo de saudade. Ela me abraçou de forma teatral, como se estivéssemos nos encontrando após anos de separação. E não após 2 dias onde ela se recusou a vir me ver, minha mãe se aproximou com um sorriso forçado. Querida, trouxe um lanche para você. Sei que não deve estar se alimentando direito. Era verdade. Eu mal havia comido desde o acidente, mas a preocupação dela parecia mais protocolar do que genuína. Como Gabriel está? Perguntou meu tio João, olhando ao redor como se estivesse incomodado com o ambiente hospitalar. Ainda em coma, respondi, observando suas reações. Os médicos disseram que pode levar dias ou até semanas para ele acordar. Semanas? Carla arregalou os olhos. Ana, você não pode ficar aqui semanas. Tem sua vida, seu trabalho. E minha festa é amanhã. O verdadeiro motivo da visita deles. Minha prima Letícia, que sempre foi a mais diplomática da família, tentou suavizar. O que Carla quer dizer é que você precisa cuidar de si mesma também. Gabriel precisa de uma mãe forte e saudável quando acordar. Exato! Concordou minha mãe. Por isso viemos aqui propor uma solução. Você vai para casa tomar um banho, descansar um pouco, e amanhã ajuda com os últimos preparativos da festa. Vai fazer bem para você se distrair um pouco. Olhei para eles como se fossem alienígenas. Vocês estão falando sério? Milf está em coma, e vocês querem que eu vá para uma festa? Minha voz começou a subir de tom, chamando a atenção de outras famílias na sala de espera. Ana, não precisa fazer escândalo, disse minha mãe, constrangida. Estamos tentando te ajudar. Gabriel está sendo bem cuidado pelos médicos. Volka ficar aqui 24 horas por dia não vai fazer ele acordar mais rápido. Carla se aproximou e segurou meu braço. Irmã, eu entendo sua preocupação, mas pensa comigo. Gabriel não vai nem saber se você esteve aqui ou não, mas eu vou lembrar para sempre se você perdeu meu aniversário de 35 anos. É um marco na minha vida. Um marco na sua vida? Repete, incrédula. Cala, meu filho pode morrer. Como você pode comparar isso com uma festa? Ela soltou meu braço e cruzou os braços, irritada. Você sempre foi dramática, Ana. Gabriel não vai morrer. Ele é forte. Vai ficar bem. Meu tio João tentou intervir. Ana, sua irmã tem razão. Criança é resistente. Quando eu era pequeno, caí de uma árvore, bati a cabeça e fiquei inconsciente por 2 dias. Olha como estou bem. Ele riu da própria piada, como se a situação fosse engraçada. Além do mais, continuou minha mãe, já gastamos muito dinheiro com essa festa. O buffet, o DJ e as flores. Se cancelarmos agora, perdemos tudo. E Volka sabe que nossa situação financeira não está das melhores. Foi quando entendi. Não era apenas sobre a festa, era sobre dinheiro. Eles estavam mais preocupados com o prejuízo financeiro do que com a vida do meu filho. Então é isso? Volpas, estão preocupados com dinheiro? Perguntei, sentindo uma raiva crescer dentro de mim. Não é só isso, disse Letícia. É que já convidamos todo mundo. Imagina a vergonha de cancelar em cima da hora? O que as pessoas vão pensar, claro. O que as pessoas iam pensar. Porque a opinião de estranhos era mais importante que a vida de Gabriel. Nesse momento, a enfermeira Sônia se aproximou. Desculpem, mas vocês estão falando muito alto. Este é um ambiente hospitalar. Temos pacientes descansando. Minha família ficou constrangida, mas eu me senti humilhada. Olha só o que você fez, sussurrou minha mãe. Tá chamando atenção desnecessariamente. Como se eu fosse a culpada por eles estarem sendo insensíveis. Carla olhou para o relógio. Bom, já falamos o que viemos falar. Ana, você tem até amanhã de manhã para decidir. Ou você vai na minha festa,
Ou, ela não terminou a frase, mas a ameaça estava implícita. Ou o quê? Perguntei, desafiando-a. Ou você não me considera mais sua irmã? Carla levantou o queixo. Não disse isso, mas se você não se importa com momentos importantes da minha vida, por que eu deveria me importar com os seus? Na voz dela me gelou. Minha própria irmã estava me chantageando emocionalmente, enquanto meu filho lutava pela vida. Vocês são inacreditáveis, murmurei. Meu tio João suspirou. Ana, você sempre foi teimosa, mas pensa bem. Gabriel vai ficar internado por semanas, talvez meses. Você não pode parar sua vida por isso. A festa é só uma noite. Só uma noite? Para vocês pode ser só uma noite, mas para mim é a noite em que abandonei meu filho doente para ir numa festa. Como vocês não entendem isso? Minha mãe se levantou, irritada. Chega, Ana. Você está sendo irracional. Viemos aqui tentar te ajudar, e você só sabe reclamar. Se não quer nossa ajuda, problema seu. Mas não espere que cancelemos tudo por causa dos seus dramas. Eles começaram a se dirigir para o elevador. Carla se virou uma última vez. Ana, se você mudar de ideia, a festa começa às 20 horas. Vai ser no salão do clube, como sempre sonhei. Espero que você esteja lá, porque preciso da minha irmã ao meu lado, no dia mais importante da minha vida. Quando as portas do elevador se fecharam, fiquei ali sozinha novamente, mas dessa vez com uma clareza dolorosa sobre quem realmente era minha família. Dona Maria, que havia presenciado toda a cena, se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Minha filha, família não é só sangue. Família é quem fica ao seu lado quando tudo desmorona. Voltei para o quarto de Gabriel, segurei sua mão e sussurrei. Meu amor, mamãe nunca vai te abandonar. Não importa o que aconteça, estarei sempre aqui. Mas o que eu não sabia era que minha decisão de ficar no hospital, naquela noite, desencadearia uma série de eventos que revelariam segredos familiares, que mudariam tudo para sempre. Domingo chegou com uma mistura de esperança e terror. Doutor Ricardo havia reduzido ainda mais a sedação de Gabriel durante a noite, e pela primeira vez em 5 dias, eu via pequenos movimentos em seus dedos. Eram apenas reflexos, segundo a equipe médica, mas para mim representavam vida, luta, a força do meu menino tentando voltar. Eu estava segurando sua mão quando senti uma leve pressão. Gabriel, meu amor, você está me ouvindo? Sussurrou, aproximando meu rosto do dele. Seus olhos se moveram levemente sob as pálpebras fechadas. Meu coração disparou. Enfermeira! Enfermeira! Gritei, sem soltar a mão dele. Sônia veio correndo seguida. De Dr. Ricardo. Que aconteceu, Ana? Perguntou ela, verificando imediatamente os monitores. Ele apertou minha mão, e os olhos dele se moveram. Dr. Ricardo se aproximou com uma lanterna pequena, levantando delicadamente as pálpebras de Gabriel para verificar a reação das pupilas. As pupilas estão reagindo melhor à luz, disse ele, com um tom de satisfação na voz. Gabriel, se você consegue me ouvir, tente mexer os dedos da mão direita. Todos ficamos em silêncio absoluto, observando. E então aconteceu. Gabriel moveu levemente o dedo indicador. Lágrimas de alegria escorreram pelo meu rosto. Ele está acordando! Meu filho está acordando! Dr. Ricardo sorriu. Ainda é cedo para comemorar, mas são sinais muito positivos. Vamos continuar reduzindo a sedação gradualmente. Nas próximas horas, ele pode abrir os olhos. Foi nesse momento de esperança que meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi, pensando que poderia ser algum familiar de Gabriel ou algo relacionado ao hospital. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina, séria. Ana Santos? Aqui é o delegado Pereira, da 15ª Delegacia. Preciso falar com a senhora sobre o acidente do seu filho. Meu sangue gelou. Delegado? Aconteceu alguma coisa? Ele suspirou. Senhora, recebemos uma denúncia formal contra a senhora por negligência e abandono de incapaz. Precisa comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos. O mundo girou ao meu redor. Denúncia. Mas quem? Eu já sabia a resposta antes mesmo dele falar. A denúncia foi feita por Helena Santos, que se identifica como sua mãe e avó da criança. Minha própria mãe havia me denunciado à polícia. Delegado, isso é um equívoco. Eu estou no hospital há 5 dias cuidando do meu filho. Pousa. Provar. Ele manteve o tom profissional. Senhora, entendo sua situação, mas preciso que compareça à delegacia ainda hoje para esclarecer os fatos. Temos depoimentos de várias pessoas confirmando que a senhora abandonou a criança. Que desliguei,
Fiquei ali parada, tentando processar o que estava acontecendo. Minha família não estava apenas tentando tirar Gabriel de mim civilmente. Eles haviam me denunciado criminalmente. Eu poderia ser presa por abandono de incapaz, baseado em mentiras que eles mesmos inventaram. Sônia, que havia presenciado a ligação, se aproximou. Ana, o que foi? Contei sobre a denúncia e vi a indignação em seus olhos. Isso é inadmissível. Você não saiu daqui nem para tomar banho. Vou falar com a administração do hospital para fornecer todas as provas necessárias. Da sua presença aqui, Dr. Ricardo também se ofereceu para testemunhar. Ana, como médico responsável pelo caso, posso atestar que você tem sido uma mãe exemplar. Não se preocupe, vamos resolver isso. Mas eu estava preocupada. Sabia que minha família tinha influência na cidade. Conhecia pessoas importantes. Será que conseguiriam manipular até mesmo a justiça? Foi quando Gabriel gemeu baixinho. Todos nos viramos para ele imediatamente. Seus olhos começaram a se abrir lentamente, ainda confusos, tentando focar. Gabriel, meu amor, sussurrei, segurando sua mão. Mamãe está aqui! Ele tentou falar, mas o tubo da respiração ainda estava em sua garganta. Dr. Ricardo verificou rapidamente seus sinais vitais. Vamos retirar o tubo. Ele está respirando bem sozinho. O procedimento foi rápido. E finalmente pude ouvir a voz do meu filho, após 5 dias de silêncio. Mãe, sua voz saiu rouca, quase inaudível. Estou aqui, meu amor. Mamãe está aqui. Chorei de alívio, beijando sua testa delicadamente. Gabriel tentou sorrir, ainda confuso. O que... Você teve um acidente, meu amor. Mas agora está bem. Mamãe cuidou de você o tempo todo. Ele apertou minha mão com uma força que não tinha há dias. Você não me deixou. A pergunta partiu meu coração. Nunca, Gabriel. Mamãe nunca vai te deixar. Dr. Ricardo fez uma avaliação neurológica básica. Gabriel conseguia mover braços e pernas, reconhecia pessoas, lembrava de coisas básicas. É um milagre, disse o médico. Não há sinais aparentes de sequelas graves. Vamos fazer exames mais detalhados? Mas o prognóstico é muito positivo. Enquanto Gabriel descansava após o despertar, meu celular tocou novamente. Era Fernanda, a prima que havia me ajudado na festa. Ana, preciso te contar uma coisa urgente. Descobri por que sua família está sendo tão cruel com você. Meu coração acelerou. O que você descobriu? Ana, sua mãe e Carla não sabem que eu ouvi, mas elas estavam conversando sobre o seguro de vida de Gabriel. Meu sangue gelou. Que seguro de vida? Fernanda hesitou. Aparentemente, sua mãe fez um seguro de vida para Gabriel há alguns meses. Sem você saber. Se ele morresse, ela receberia uma quantia muito alta. O mundo parou. Fernanda, você tem certeza do que ouviu? Minha voz saía trêmula. Tenho, Ana. E tem mais. Elas estavam preocupadas porque, com Gabriel acordando, o plano delas não funcionaria. Por isso estão tentando tirar a guarda dele de você, para ter controle total sobre ele. Desliguei o telefone e olhei para Gabriel, que dormia pacificamente após acordar do coma. Minha própria mãe havia feito um seguro de vida para meu filho, sem meu conhecimento, esperando lucrar com sua morte. E agora, que ele estava se recuperando, elas estavam desesperadas para manter o controle. Naquele momento, entendi que a batalha que eu teria que enfrentar era muito maior do que eu imaginava. Não se tratava apenas de egoísmo ou insensibilidade. Era sobre dinheiro, ganância e uma maldade que eu jamais poderia ter imaginado existir na minha própria família. Mas o que eu ainda não sabia era que essa revelação era apenas a ponta do iceberg, e que a verdade completa sobre os motivos da minha família seria ainda mais chocante e perturbadora do que eu jamais poderia imaginar. Na segunda-feira de manhã, Gabriel estava visivelmente melhor. Conseguia falar frases completas. Lembrava-se de detalhes do dia do acidente e, mais importante, não apresentava sinais de sequelas neurológicas graves. Dr. Ricardo estava otimista. Ana, Gabriel é um guerreiro. Alguns dias, poderemos transferi-lo para um quarto comum. E, se tudo correr bem, ele poderá ter alta em uma semana. Enquanto Gabriel descansava, decidi investigar a informação que Fernanda havia me dado sobre o seguro de vida. Liguei para meu advogado, Dr. Henrique, que havia contratado após a ameaça de perder a guarda de Gabriel. Doutor, preciso que o senhor investigue se minha mãe fez algum seguro de vida para meu filho sem meu conhecimento. Ana, isso seria crime se comprovado. Ninguém pode fazer seguro de vida para outra pessoa sem ser beneficiário legal
ou autorização. Vou investigar imediatamente. Sua voz demonstrava a gravidade da situação. 2 horas depois, Dr. Henrique me ligou de volta. Ana, você precisa se sentar para ouvir isso. Sua mãe realmente fez um seguro de vida para Gabriel há 3 meses, no valor de R$ 500 mil. Ela forjou sua assinatura como responsável legal e se colocou como única beneficiária. Minha cabeça girou. R$ 500 mil. Minhami havia apostado na morte do meu filho por R$ 500 mil. Doutor, isso é legal? Minha voz saía trêmula. Absolutamente não. É crime de falsificação de documento e estelionato. Mas tem mais, Ana. Descobri que sua irmã Carla também está envolvida. Ela é co-beneficiária do seguro. Carla também estava envolvida. Minha irmã, que estava mais preocupada com sua festa do que com a vida de Gabriel, na verdade estava torcendo para que ele morresse para lucrar com isso. Dr. Henrique, o que eu faço agora? Vamos à polícia imediatamente. Tenho todas as provas. Documentei. Isso muda completamente o cenário da denúncia que fizeram contra você. Na verdade, elas é que cometeram crimes graves. Senti uma mistura de alívio e nojo. Alívio por ter provas da minha inocência. Nojo por descobrir a verdadeira natureza da minha família. Enquanto esperava Dr. Henrique chegar ao hospital, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Do outro lado. Uma voz feminina jovem. Ana, aqui é a Júlia, secretária do Dr. Marcos, o advogado que sua mãe contratou. Preciso falar com você urgentemente. Júlia, o que aconteceu? Ela sussurrou. Ana, não posso falar muito tempo. Dr. Marcos não sabe que estou ligando. Ouvi uma conversa entre ele, sua mãe e sua irmã, hoje cedo. Elas estão planejando algo terrível. Meu coração disparou. O que você ouviu? Júlia hesitou. Elas estão planejando alegar que Gabriel sofreu lesões cerebrais graves e que você não tem condições financeiras para cuidar dele. Querem interná-lo em uma clínica particular, onde sua mãe teria controle total. Mas Gabriel, tá bem. Não tem sequelas? Júlia continuou. Elas sabem disso. Por isso contrataram um médico particular para fazer um laudo falso, atestando incapacidade mental permanente. Com esse laudo, conseguiriam a guarda e o controle total sobre Gabriel. Senti náusea. Júlia, por que você está me contando isso? Ela suspirou. Porque tenho um filho da idade de Gabriel. Não conseguiria viver comigo mesma, sabendo que ajudei a separar uma mãe do filho dela por ganância. Você tem provas do que está me dizendo? Perguntei. Desesperada. Tenho gravações das conversas. Dr. Marco sempre grava as reuniões para proteger o escritório, mas não sabe que eu tenho acesso aos arquivos. Posso te enviar tudo. Depois que desliguei, fiquei ali processando a informação. Minhop não estava apenas tentando tirar Gabriel de mim por dinheiro do seguro. Eles estavam planejando forjar laudos médicos para declará-lo incapaz e mantê-lo institucionalizado sob controle deles. Era um plano diabólico que me fez questionar se realmente conhecia essas pessoas. Dr. Henrique chegou ao hospital com uma pasta cheia de documentos. Ana, a situação é pior do que imaginávamos. Além do seguro fraudulento, descobri que sua mãe tem dívidas enormes. Ela deve mês do R$ 200 mil para agiotas. O seguro de Gabriel seria a salvação financeira dela. Agiotas. Não conseguia acreditar. Minha mãe sempre disse que tinha estabilidade financeira. Dr. Henrique balançou a cabeça. Ela escondeu muito bem, mas os credores estão pressionando. Alguns são perigosos. Ela precisa desse dinheiro urgentemente. Nesse momento, entendi tudo. A pressa para a festa de Carla, a insistência para que eu saísse do hospital, a frieza diante do estado de Gabriel, tudo fazia parte de um plano macabro, onde a morte do meu filho seria a solução para os problemas financeiros delas. Dr. Henrique, e se elas tentarem fazer algo contra Gabriel, aqui no hospital? A pergunta me aterrorizou. Já pensei nisso, Ana. Vou solicitar proteção policial para Gabriel. E vamos à delegacia agora mesmo para reverter essa situação. Quando entrei no quarto para me despedir de Gabriel antes de ir à delegacia, ele estava acordado brincando com o ursinho que Dona Maria havia trazido. Mãe, quando vou para casa? Perguntou com aquela voz doce que eu havia quase perdido para sempre. Logo, meu amor, mamãe só precisa resolver umas coisas e depois voltamos para casa. Ele segurou minha mão. Mãe, por que a vovó e a tia Carla não vieram me ver? Elas não gostam mais de mim? Meu coração se partiu. Como explicar para uma criança de 8 anos que sua própria família estava torcendo para que ele morresse? Elas estão ocupadas, meu amor. Mas mamãe tá aqui.
E é isso que importa. Gabriel sorriu. Você é a melhor mãe do mundo. Mas quando eu estava dormindo, eu sabia que você estava aqui cuidando de mim. Suas palavras me deram força para enfrentar o que estava por vir. Quando saí do hospital com o Dr. Henrique, vi minha mãe e Carla conversando com o Dr. Marcos no estacionamento. Elas me viram e se aproximaram com expressões falsamente preocupadas. Ana, querida, disse minha mãe, tentando me abraçar. Como Gabriel está? Viemos visitá-lo. Olhei nos olhos dela, procurando qualquer sinal de humanidade, mas só vi frieza calculista. Ele está bem, sem graças a vocês. Respondi, me afastando. Carla franziu a testa. Ana, que jeito é esse de falar? Somos família. Dr. Henrique se posicionou ao meu lado. Senhoras, sugiro que não se aproximem de Ana ou Gabriel. Temos evidências de crimes graves cometidos por vocês. O rosto da minha mãe empalideceu. Dr. Marcos tentou intervir. Que evidências? Isso é absurdo. Dr. Henrique sorriu. Falsificação de documento, estelionato, tentativa de fraude. Querem que continue? Naquele momento, vi o pânico nos olhos da minha mãe e Carla. Elas sabiam que haviam sido descobertas, mas o que eu não esperava era a reação delas diante da descoberta. O que aconteceu a seguir me mostraria até onde a ganância e o desespero podem levar uma pessoa. Quando Dr. Henrique mencionou as evidências dos crimes, vi algo que jamais havia visto no rosto da minha mãe. Pânico puro. Carla tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam visivelmente. Dr. Marcos sussurrou algo para elas e rapidamente se afastou, claramente tentando se distanciar da situação. Ana, disse minha mãe, mudando completamente o tom de voz, podemos conversar em particular. Acho que houve um mal-entendido. Sua voz agora era suplicante, muito diferente da frieza autoritária dos últimos dias. Mal-entendido. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Vocês fizeram um seguro de vida para meu filho, sem meu conhecimento. Falsificaram minha assinatura, me denunciaram à polícia com mentiras, e ainda planejaram forjar laudos médicos. Que parte disso é mal-entendido? Carla tentou se aproximar. Ana, você não entende. Mamãe está com problemas financeiros sérios. Pessoas perigosas estão ameaçando ela. Nós só queríamos proteger Gabriel. Sua tentativa de justificar o injustificável me deixou ainda mais indignada. Proteger Gabriel. Vocês estavam torcendo para que ele morresse. Gritei, sem me importar com quem pudesse ouvir. R$500 mil, Carla. Vocês colocaram um preço na vida do meu filho. Minha mãe começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. Ana, você não entende a pressão que estou sofrendo. Eles disseram que vão me machucar se eu não pagar. Eu não tive escolha. Finalmente a verdade estava. Saindo você sempre tem escolha, mãe. Você poderia ter me contado sobre suas dívidas. Poderia ter pedido ajuda, mas não. Você preferiu apostar na morte do seu próprio neto. Dr. Henrique colocou a mão no meu ombro, me lembrando de manter a calma. Carla explodiu. E o que você faria, Ana? Você mal consegue pagar suas próprias contas. Como ia ajudar mamãe com R$200 mil? Sua máscara de irmã preocupada finalmente caiu, revelando a pessoa gananciosa que ela realmente era. Eu teria encontrado uma forma. Venderia minha casa, pegaria empréstimos, qualquer coisa, mas jamais usaria meu filho como garantia. Lágrimas de raiva escorriam pelo meu rosto. Foi quando minha mãe disse algo que me gelou até os ossos. Ana, Gabriel quase morreu mesmo. Se ele tivesse morrido, pelo menos a morte dele teria servido para algo. Pelo menos teria salvado a vida da sua mãe. A frieza com que ela disse isso me deixou sem palavras. Você está ouvindo o que está falando? Perguntai, incrédula. Você está dizendo que preferia que seu neto morresse para salvar sua pele? Ela não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Dr. Henrique interveio. Senhoras, esta conversa está sendo gravada e será usada como evidência. Sugiro que procurem um advogado criminal, porque vocês vão precisar. Ele mostrou o celular que estava gravando toda a conversa. Carla ficou desesperada. Ana, por favor, somos irmãs. Você não pode fazer isso comigo. Meu casamento é daqui a 2 meses. Se isso virar escândalo, Ricardo vai cancelar tudo. Mais uma vez, ela estava pensando apenas em si mesma. Cala, você deveria ter pensado nisso antes de conspirar contra meu filho. Respondi, sem um pingo de pena. E quanto ao Ricardo, ele merece saber com quem está se casando. Minha mãe tentou uma última cartada. Ana, se você não retirar as acusações,
Vou contar para Gabriel a verdade sobre o pai dele. Meu sangue gelou. Que verdade? Perguntei. Embora parte de mim já soubesse que não queria ouvir a resposta. Que ele não foi embora porque não nos amava. Ele foi embora porque eu contei para ele que Gabriel não era filho dele. O mundo parou. O quê? Minha voz saiu como um sussurro. Isso mesmo. Fiz um exame de DNA quando Gabriel tinha 2 anos. Ele não é filho do Rodrigo. Mas eu disse para Rodrigo que era. E quando ele descobriu a verdade, foi embora. Minha mãe sorriu maldosamente, achando que havia encontrado uma forma de me chantagear. Dr. Henrique me segurou pelo braço, percebendo que eu estava prestes a desmaiar. Ana, respire. Não deixe ela te desestabilizar. Mas era tarde demais. Minha mente estava girando, processando a informação. Quem é o pai de Gabriel? Perguntei, com a voz trêmula. Minha mãe deu uma risada cruel. Isso, minha querida, é um segredo que levo para o túmulo, a menos que você retire as acusações. Naquele momento, entendi que estava lidando com uma pessoa completamente desprovida de humanidade. Minha Piaro Priya. Mãe estava usando a paternidade do meu filho como chantagem, depois de ter apostado na morte dele por dinheiro. Sabe de uma coisa, mãe? Disse, encontrando uma força que não sabia que tinha. Não me importa quem é o pai biológico de Gabriel. Eu o criei sozinha. Eu o amo incondicionalmente. E ele é meu filho. Você pode guardar seus segredos. Eu tenho tudo o que preciso. O rosto dela se contraiu de raiva. Você vai se arrepender disso, Ana. Quando os agiotas vierem atrás de mim, você vai se arrepender. Carla tentou acalmá-la. Mãe, para. Você tá piorando tudo. Dr. Henrique se adiantou. Senhoras, considerem-se notificadas. Amanhã de manhã, estaremos na delegacia formalizando todas as denúncias contra vocês. Falsificação de documento, estelionato, ameaça, chantagem. Preparem-se para as consequências. Quando elas finalmente foram embora, fiquei ali no estacionamento do hospital, tentando processar tudo o que havia acontecido. Uma semana. Minha vida havia virado de cabeça para baixo. Quase perdi meu filho. Descobri que minha família era capaz das piores atrocidades por dinheiro. E agora descobria que a paternidade de Gabriel era um mistério. Mas sabe o que mais me impressionou? Eu não me sentia destruída. Eu me sentia livre de uma família tóxica que nunca me amou. Livre de mentiras e manipulações. Livre para reconstruir minha vida com Gabriel, longe de pessoas que só nos faziam mal. Quando voltei para o quarto, Gabriel estava acordado, sorrindo para Dona Maria, que havia trazido mais brinquedos para ele. Mãe, a Dona Maria disse que amanhã posso sair da unidade de terapia intensiva? Ele estava radiante e cheio de vida. Meu pequeno milagre. Isso mesmo, meu amor. E logo estaremos em casa. Só nós dois. Segurei sua mão, sentindo uma paz que não sentia há anos. Gabriel olhou nos meus olhos. Mãe, você tá bem. Parece diferente. Estou bem, meu amor. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. E era verdade. Apesar de tudo que havia acontecido, eu finalmente havia encontrado minha força, minha voz, minha capacidade de proteger o que realmente importava. Mas o que eu não sabia era que essa história ainda tinha uma reviravolta final, que mudaria tudo mais uma vez, e que a verdade sobre a paternidade de Gabriel seria revelada da forma mais inesperada possível. 3 meses se passaram desde aquele dia terrível no estacionamento do hospital. Gabriel havia se recuperado completamente, sem nenhuma sequela do acidente. Estávamos vivendo em uma cidade nova, longe da minha família tóxica, recomeçando nossas vidas. Eu havia conseguido um emprego melhor. Gabriel estava adorando a escola nova. E pela primeira vez em anos, éramos verdadeiramente felizes. Minha mãe e Carla foram processadas e condenadas. Minha mãe pegou 2 anos de prisão por falsificação e estelionato, enquanto Carla recebeu serviços comunitários e multa. O casamento dela foi cancelado quando Ricardo descobriu toda a verdade. A justiça havia sido feita, mas eu já não sentia mais raiva, apenas uma tristeza distante por ter perdido uma família que, na verdade, nunca havia existido. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou novamente. Gabriel estava brincando no parquinho perto de casa, quando um homem se aproximou de mim. Ele era alto, cabelos grisalhos, olhos gentis, algo nele me pareceu familiar, mas eu não conseguia identificar o quê. Com licença, disse ele, hesitante. A senhora é Ana Santos? Meu coração acelerou. Depois de tudo que havia passado, qualquer estranho me deixava alerta. Sim, sou eu. Posso ajudá-lo? Ele olhou para Gabriel, que estava no escorregador.
e seus olhos se encheram de lágrimas. Meu nome é Dr. Eduardo Mendes. Eu sou o pai de Gabriel. O mundo parou. Olhei para ele, depois para Gabriel, tentando processar a informação. Como assim? Quem é o senhor? Como me encontrou? Dr. Eduardo respirou fundo. Ana, há 8 anos. Trabalhei como médico no hospital onde Gabriel nasceu. Você teve complicações no parto, lembra? Eu fui o médico que cuidou de vocês. Lentamente. As memórias voltaram. O parto difícil. O médico gentil que ficou comigo durante toda a madrugada, que segurou minha mão quando eu estava com medo. Eu me lembro do senhor, sussurrei. Mas eu não entendo. Ele continuou. Ana, naquela noite, você estava sozinha. Assustada. Sue, namorado, havia sumido. Sua família não estava presente. Eu me apaixonei por você naquele momento. Pela sua força, pela forma como você lutou para trazer Gabriel ao mundo. Minha mente estava confusa. Dr. Eduardo, o que o senhor está tentando me dizer? Ele olhou novamente para Gabriel. Depois que vocês receberam a alta, não o conseguitei esquecer. Comecei a acompanhar vocês de longe. Só para ter certeza de que estavam bem. Vi quando Rodrigo voltou. Vi quando vocês ficaram juntos. Vi quando ele foi embora. O senhor estava me seguindo? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Não seguindo, ele se apressou em explicar. Apenas cuidando como um anjo da guarda. Quando soube do acidente de Gabriel, quase enlouqueci. Foi quando decidi que precisava contar a verdade. Que verdade? Perguntei. Embora meu coração já estivesse disparado. Dr. Eduardo tirou um envelope do bolso. Ana, Gabriel é meu filho. Biologicamente, eu sou o pai dele. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia exames de DNA, documentos médicos, fotos. Como isso é possível? Minha voz saiu como um sussurro. Ana, você se lembra daquela noite? Você estava com muita dor, perdendo muito sangue. Precisei fazer uma transfusão de emergência. Mas não era só sangue que passei para você naquela noite. A realização me atingiu como um raio. Senhor, o senhor está dizendo que... Ele assentiu. Sim, Ana. Naquela noite, quando você estava entre a vida e a morte, quando Gabriel estava lutando para nascer, algo aconteceu entre nós. Não foi planejado, não foi profissional, mas foi real. E Gabriel é o resultado disso. Olhei para meu filho, que agora corria em nossa direção com um sorriso radiante. Mãe, quem é esse senhor? Perguntou Gabriel, parando ao meu lado. Doutor, Eduardo se ajoelhou na altura dele. Olá, Gabriel. Meu nome é Eduardo. Sou um amigo da sua mãe. Gabriel o estudou com aquela curiosidade infantil. O senhor tem olhos iguais aos meus. Era verdade. Os olhos de Gabriel, aqueles olhos verdes únicos que eu sempre achei que eram uma herança genética misteriosa, eram idênticos aos de Dr. Eduardo. Gabriel, disse Dr. Eduardo com a voz embargada. Posso te contar um segredo? Gabriel assentiu animadamente. Eu cuidei de você e da sua mãe no dia em que você nasceu. Foi o dia mais especial da minha vida. Gabriel sorriu. Sério? Então o senhor me conhece desde bebê? Dr. Eduardo olhou para mim, pedindo permissão silenciosamente. Eu estava em choque, mas algo dentro de mim sabia que ele estava falando. Havia uma conexão, uma familiaridade que eu não conseguia explicar. Ana, disse Dr. Eduardo se levantando, eu sei que isso é muito para processar. Não estou aqui para atrapalhar suas vidas. Vocês construíram algo lindo juntos. Só queria que você soubesse a verdade. E queria que Gabriel soubesse que tem um pai que o ama, mesmo que de longe. Por que agora? Perguntei. Por que depois de 8 anos? Ele suspirou. Porque quase o perdi. Quando soube do acidente, quando pensei que poderia perdê-lo sem que ele soubesse quem eu era. Percebi que não podia mais viver com esse segredo. Gabriel puxou minha blusa. Mãe, o que vocês estão conversando? Por que estão chorando? Olhei para meu filho, depois para Dr. Eduardo, e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Gabriel disse, me ajoelhando ao lado dele. Lembra quando você perguntava sobre seu pai? Bem, acho que acabamos de encontrá-lo. Gabriel arregalou os olhos. Sério, ele é meu pai de verdade? Dr. Eduardo estendeu a mão. Se sua mãe permitir, eu gostaria muito de ser seu pai, Gabriel. Gabriel olhou para mim, depois para Dr. Eduardo, e fez algo que me surpreendeu. Ele abraçou o Dr. Eduardo com força. Eu sempre soube que meu pai ia aparecer um dia. Mamãe sempre dizia que ele era especial. Dr. Eduardo chorou, abraçando o filho que não sabia que tinha.
Naquele momento, entendi que às vezes a vida nos tira coisas preciosas, mas também nos dá presentes inesperados. Perdi uma família tóxica, mas ganhei uma família verdadeira. Gabriel não apenas sobreviveu ao acidente, como também encontrou seu pai. E eu descobri que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais improváveis. Hoje, um ano depois, somos uma família completa. Dr. Eduardo se mudou para nossa cidade. Gabriel o chama de pai com orgulho. E eu encontrei no homem que salvou minha vida no parto o companheiro que sempre procurei. Às vezes, as maiores tragédias da nossa vida são apenas o universo reorganizando as peças para nos dar exatamente o que precisamos. E minha mãe, ela continua presa. Mas recentemente me enviou uma carta pedindo perdão. Talvez um dia eu possa perdoá-la. Talvez não. Mas aprendi que família não é sobre sangue. Família é sobre amor, lealdade e estar presente nos momentos que realmente importam. E nós três temos isso em abundância.